jovem. Hoje é sábado, nosso culto online, culto de jovens. E eu queria muito nessa quarentena entrar com os jovens e a igreja toda, né? Para falar de um assunto tão importante como o cumprimento profético, ou entender. Eu prefiro que você entenda essa aula como você entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo diferente, mas eu já aviso de antemão, se você está aqui para que eu fale, eu faço quantas lives vocês quiserem depois da quarentena, para falar de anticristo, para falar de tribulação, para falar de milênio, de trono branco, tudo isso eu dou aula de escatologia. Mas não é a hora, porque não é o que a gente precisa para esse momento em que nós estamos vivendo de quarentena. Neste momento, você precisa entender a Bíblia com um olhar profético. Antes de mais nada, você precisa entender que Deus levanta um livro muito bom, que eu recomendo, é o livro do Peter Wagner, que fala dos 5 ministérios. E ali ele fala com muita maestria, ele fala sobre como é importante você entender os ministérios. Quando ele fala de mestres são aqueles que ensinam. Ele fala que existe uma variação de mestres e eu concordo plenamente com ele. Tem aqueles que foram chamados e que dentro do seu chamado é o que é importante e Deus espera que ele desenvolva o seu chamado com crianças. Tem outros que têm o chamado para ensinar em escola bíblica e você vai marcar vidas quando você desempenhar o teu chamado com unção. Agora tem mestres que são chamados para falar para a igreja como um todo, com um chamado profético, para apontar qual o tempo em que a igreja está vivendo. Então, nesse momento, esse é o propósito da aula, você entender algumas passagens e saber o que é que eu tenho que fazer agora e que tipo de esperança eu preciso gerar no meu coração, que tipo de expectativa. Nós estamos num momento muito importante, muito perto de Pentecostes. Pentecostes é dia 31 de maio e grandes coisas Deus tem para nós. Eu queria que nesse momento a gente começasse a ver 1 Crônicas 12. Bom, se é aula, eu recomendo a você, o que eu recomendo mesmo para você? Bíblia, papel, porque você está, bom, se você está vendo pelo teu telefone, você está com o teu telefone ocupado, você não vai poder ver a sua Bíblia online. E eu digo para você que não tem, a Bíblia online, ela tem as suas utilidades, mas na hora de estudar, não. Na hora de estudar tem que rabiscar, tem que escrever, tem que ter papel, tem que ter caneta. Você está numa aula, esse não é um culto, essa é uma aula. Então eu queria que você lesse 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 2 comigo primeiro. Por quê? Porque aqui é o exército de Deus liderado por Davi. E Deus começa a falar de algumas características desse exército, e hoje o exército de Deus é liderado por Jesus. Então Davi é uma sombra de Jesus, e cada tribo recebeu uma unção especial. E tem 2 tribos que têm a ver conosco. A primeira tribo que eu quero falar para você é a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, você sabe que Benjamim significa o filho da destra. Ele foi muito amado, muito esperado. Mas qual é a unção da tribo de Benjamim? Então vamos ler em 1 Crônicas 12, versículo 2. Eles tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da mão esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com o arco. Eram irmãos de Saul da tribo de Benjamim. Você sabe que Saul veio da tribo de Benjamim. O importante aqui é que eles tinham uma habilidade que eu pergunto para você, qual é a probabilidade de um grupo enorme de homens terem habilidade, serem ambidestros, serem tão bons com a mão direita quanto com a mão esquerda? Num grupo grande de pessoas, você vai encontrar pessoas destras, você vai encontrar pessoas canhotas, mas ambidestros você pode ter, mas uma tribo inteira de ambidestros, o que aconteceu? Não aconteceu, desenvolveu, eles foram treinados.
Eles foram desde pequenos treinados para usar as duas mãos. Se você treinar, você pode chegar a ser habilidoso com as duas mãos. E é um treinamento que não é fácil, porque é contra a natureza. Se você é destro, é o que você é. Agora, você usar a tua mão esquerda com a mesma habilidade com a mão direita, não é tão normal. Então, o que eu quero ressaltar nesse momento, que esse é um momento que o exército de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo totalmente atípico, o mundo já viveu muita coisa, mas um momento em que o mundo parasse, nós não temos isso na história registrado, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, e nem na história moderna. Nós temos problemas localizados. Nós tivemos o Holocausto, até mesmo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que duraram anos. Aqui no Brasil, as pessoas praticamente viviam o normal. Alguns foram, sim, mas não afetou tanto a vida das pessoas. Eu estou falando que dessa vez afetou a vida de todo mundo. Então, algo diferente está acontecendo. Nós, como exércitos, o que Deus está esperando de nós? Se você atentar ao que Deus está fazendo, aqueles que estão prestando atenção, Deus está nos treinando nesse momento. Ele está nos treinando para algo grande. Quando nós formos liberados, não pensa só nesse momento de eu estou paralisado. Deus é um Deus que faz remir o tempo. Então você vai ser liberado, nós vamos ser liberados. Acabei de receber a notícia, os pastores da Espanha, dia 20, 22, 24, eles estão liberados para o culto presencial. Suíça já foi liberada. Eu tenho dado as notícias. Então isso aqui vai acabar. Agora, como é que você vai sair? Você está sendo submetido, aqueles que estão com os ouvidos atentos, você está sendo submetido a um treinamento intenso de Deus, aonde você é fraco. Então, talvez você não seja tão habilidoso e não seja bom na paciência. Talvez você não tenha uma resiliência muito bem desenvolvida. E é aí que Deus está treinando a gente, para a gente sair tinindo desse período. Mas eu queria ressaltar uma outra tribo, que em uma outra aula que eu dei, eu falei sobre ela. A tribo de Issacar. Essa tribo de Issacar, também em 1 Crônicas 12, mas dessa vez você vai ler comigo no versículo 32, está escrito: dos filhos de Issacar, eles são conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Quer dizer, qual é a unção da tribo de Issacar? Entender. Gente, nós nunca precisamos tanto entender o que está acontecendo e o que Deus espera da gente. Então, entender o tempo, entender a época para saber o que fazer. O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, para eu entender o que eu tenho que fazer agora, você tem que saber que, isso numa aula anterior, eu só vou repetir 2 versículos, em Mateus capítulo 16, ele estava falando para os fariseus que perguntaram sobre os sinais do tempo, ele disse: peraí, vocês entendem de tudo, entendem do céu, quando está avermelhado, que vai chover, vocês entendem sobre o mundo. O que ele estava querendo dizer é que nós entendemos os sinais do mundo natural, entendemos. Nós entendemos quando está vindo uma frente fria e aí agora que nós temos algo muito mais desenvolvido, a meteorologia muito mais correta, você sabe quando sair, quando não sair, quando programar uma viagem que você precise de um tempo firme. Então, você sabe como se comportar. Só que Jesus está reclamando, quer dizer, vocês são conhecedores da palavra, mas aí quando tem nuvens que você não enxerga com os teus olhos físicos, mas é uma opressão ou é um vento diferente, vocês não entendem e não sabem o que fazer. Quando nós não entendemos, nós não sabemos o que fazer. Então ele está dizendo, entenda o que está acontecendo. Tá bom, então se eu já sei que eu preciso entender o que está acontecendo, agora eu preciso que você vá para uma parábola que Jesus contou, e muito conhecida, mas eu sempre falo para os meus alunos, gente, eu desafio vocês a lerem com olhos virgens.
como se você nunca tivesse lido, para você entender o recado de Jesus. Então eu queria que você abrisse comigo em Mateus. É claro que eu estou falando de Mateus capítulo 25. Está abrindo a Bíblia aí, gente? Aqui no Instagram eu queria que vocês fossem ajudando, conforme eu vou falando uma passagem, eu gostaria que vocês fossem ajudando, escrevendo aí para quem chega depois, para quem não escutou porque travou. Então vamos lá. Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Primeiro que Deus e Jesus, como mestre, ele usava de uma didática. Sempre que você tem o número 10, ele está falando de igreja. E eu posso te dar milhares de exemplos, mas eu preciso ser bem pontual nessa aula. Se eu for para lá, se eu for para cá, se eu for provando tudo para você, eu posso fazer isso quando eu estou na academia de pregadores e eu não tenho tempo limitado. Eu posso fazer isso quando eu estou no CTPA e eu tenho 3 horas de aula. Aí eu vou para lá, vou para cá, eu provo. Mas depois eu deixo todas as referências para vocês. Eu vou só dar as referências básicas aqui. Nós estamos em Mateus 25 e você tem que entender que Jesus está falando, é um recado, não é para quem não o conhece. Ele está falando de 10 noivas que tinham, as 10 tinham lâmpada e as 10 estavam prontas aparentemente prontas para um encontro. Hoje as igrejas incharam. Antes da pandemia, nós tínhamos igrejas e que vão continuar. As pessoas vão voltar para a igreja. Igrejas cheias, mas igrejas cheias não significa que são pessoas preparadas. Você tem, é como quando ele fala da parábola da rede, que o reino dos céus, Jesus falando em Mateus 13, que o reino dos céus é como uma rede que você lança e você pega todo tipo de peixe. Tem peixe bom e tem peixe ruim. O dia que vocês entenderem que dentro da igreja tem um misto de pessoas, tem pessoas que querem ser transformadas e pessoas que não querem ser transformadas. Tem pessoas que eu chamo de simpatizantes do Evangelho, gostam da mensagem, mas não estão dispostas à proposta de Jesus, que é pegar a sua cruz e segui-lo. Aí a gente vai entender melhor quais são os conflitos. Tem crentes carnais e tem crentes espirituais. Vamos mudar o nome, cristãos carnais e cristãos espirituais. A gente vê isso nítido pelo exemplo que tinha o exército de Saul, que era um exército carnal, dominado pelo medo, pela insegurança, por interesse próprio, enquanto que o exército de Davi era um exército disciplinado, unido, lutavam pela causa de Deus com amor, com paixão. Então é isso que nós temos. Aqui são 2 grupos de noivas, as prudentes e as nécias, mas eu quero ressaltar só 3 pontos aqui. Eu não vou estudar com vagar essa parábola, porque senão a gente só fica nela. Então eu queria que você só ressaltasse aí na sua Bíblia o versículo 3, que a diferença entre a nécia e a prudente não é falta total de azeite, é a medida de azeite. As duas saem os 2 grupos saem com lâmpada acesa. Só que um tem pouco azeite, não o suficiente para o tempo que elas iam enfrentar, para a duração do tempo que elas iam enfrentar, e as outras tinham reserva. Eu costumo falar para os meus alunos que nós estamos diante de uma crise de unção. Tem pessoas que aparentam ter unção, mas não tem unção suficiente para suportar. Eu vou dar uma pausa, gente, só para pegar o microfone. Olha, o meu secretário. Ele não queria aparecer, mas apareceu. Só um minutinho, tá? 10 segundos é o YouTube que vai ligar o microfone aqui, tá bom? 10 segundos. 10 segundos já passou, né? Engraçado, o povo dos bastidores aí. Então, vamos lá. Então, vou continuar, já deu 10 segundos. Então, são 2... Eu deixando o microfone. Então, são 2 grupos de noivas. A medida de azeite é essencial. E eu digo para você que entrou gente nessa quarentena com
azeite no tanque da reserva, né? Ficou na reserva. E por isso que não está aguentando. Todo mundo está cansado, todo mundo está com uma expectativa, mas você tem que estar com a mesma medida de fé e de força que você entrou, tá bom? Então, presta atenção que o problema aqui é a medida de azeite. Mas eu queria ressaltar um outro ponto aqui para você entender os dias que nós estamos vivendo. Olha o que aconteceu. Ai, meu Deus. O óculos, a Bíblia e o microfone, não sei como é que a gente vai se dar, mas vamos lá. Vamos lá. É a Ana Nóbrega aqui falando. É isso aí, Ana. Está faltando você aqui. E tardando o noivo, versículo 5. Lê comigo. Versículo 5. Agora, faz um círculo ao redor. Agora eu tomo meu momento. Você me conheceu nessa quarentena como uma pastora que falou muito sobre fé, esperança, gestão emocional e tudo mais. Agora é a professora. Então, a professora está falando para você, faz um círculo na palavra tardando. O problema foi o tardar. E aconteceu algo ao tardar. Então, tardando o noivo... Olha o que está escrito aqui, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Agora você vai grifar, sono e adormeceram. Foram duas etapas aqui. Elas foram, não é um pleonasmo, não é só você ressaltar, foram duas etapas. Então vamos conversar sobre isso? Quando você está sonolento, você, pelo menos eu sou assim, quando eu estou com sono, eu já vou me desconectando. Você já não fica mais tão esperto, você já não fica mais tão atento. Você está num estado que eu chamaria um estado de topor. Se você está dirigindo, é perigoso. Já aconteceu com meu pai, quase um acidente, por entrar nesse estado de topor, é um quase dormir, você já não presta atenção, você perde os seus reflexos. Então, o que eu quero te dizer é que o corpo de Cristo, porque o noivo está tardando, porque Jesus ainda... Para o nosso conceito, o noivo está tardando. Só que, deixa eu te falar uma coisa, Deus ama tanto o mundo que Ele está sendo misericordioso para estendendo o tempo da sua volta, porque Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer que todos sejam arrebatados. Então, esse período estendido e com essa chegada do princípio das dores, que é Mateus 24, que eu dei a aula detalhada, você tem lá no nosso canal, no YouTube, a aula sobre o Mateus 24, eu dei versículo por versículo. Então, com a chegada do princípio das dores, essa é a estação que a igreja está chegando. E essa estação é tempo de escuridão. O que é tempo de escuridão? Tempo de problemas grandes, mas deixa eu te dar uma esperança. O que é maior? Deus. Quem é maior? Deus ou o problema? Então, eu disse que eu não vou fazer essa live para te apavorar. Eu estou fazendo essa live, uma aula, para te dar esperança num Deus grande, poderoso, forte. O nome dele é Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos. Tudo bem, tá escuro. Tempo de escuridade, como diz Joel capítulo 2. Porém, num tempo de escuridade, você é luz. Gente, pensa assim, você é luz. Num tempo de escuridade, a minha fonte de luz é Deus. E eu vou refletir a luz dele aqui na terra. Então, essa é a tua esperança. É um tempo difícil, de grandes problemas, mas para um tempo de grandes problemas, são grandes milagres liberados. O deserto era um grande problema, mas era um tempo de grandes milagres. Era comida para uma multidão sobrenatural. A abertura de mar era um GPS sobrenatural. Hoje você tem GPS no teu telefone, no teu carro, mas era um GPS para uma nação, um coletivo. Era a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Então, para um tempo muito difícil, nós temos um Deus extraordinário. Grava isso no teu coração. Esse é o propósito dessa live. Então, cuidado com o período de sonolência. Você pode estar nesse topor. Agora, tem uns que foram pior, porque a medida de unção estava tão no limite, só tinha aquela unção que levava para o culto. Então, só ia para o culto, mas não tinha uma vida com Deus individual. Aí o sono chegou. E para o sono, o maior perigo, deixa eu te falar, quando o sono chega,
O sono chegou em Jonas, o profeta Jonas. E o que aconteceu quando ele foi dormir lá no porão? A tempestade quase o destruiu, não fosse a misericórdia de Deus. Quando o sono chegou, ali em Mateus 13, quando Jesus estava falando sobre o semear, e ele disse, enquanto o semeador semeava, enquanto dormia o semeador, veio o inimigo e semeou sementes malignas. Então, sementes malignas são semeadas na tua mente, no teu coração. Enquanto você dorme, sabe o que acontece quando você cai no sono mesmo? É igual o Getsêmani. Ali os discípulos dormiram, mas dormiram mesmo. Eu consigo ouvir até o ronco de Pedro com a minha imaginação. Eles dormiram feio. E quando eles dormiram, eles não ouviram os passos do inimigo. Então você perde audição, você perde visão, você perde percepção. É isso que a igreja está, com os sentidos embotados. Cada um preocupado com o seu próprio problema e não entendendo que nós estamos assim, prestes a experimentar uma onda de sinais, prodígios e maravilhas. Uma onda do espetacular de Deus. Porque se você não crê nisso, você está dizendo que Deus é muito menor do que toda ação das trevas. Então, eu digo que eu espero grandes coisas para o Brasil, eu espero grandes coisas para a igreja, o corpo de Cristo, nos 4 cantos do mundo, e eu espero grandes coisas a nível família, eu espero grandes coisas, eu espero que você esteja nessa expectativa também. Então, em Mateus capítulo 25, eu falei a diferença entre cair no sono e adormecer, que são 2 etapas, e aqui está escrito, grifa a palavra, porque a gente vai precisar dessa palavra, à meia-noite, eis que o noivo chegou e houve um grito. Versículo 6. Eu quero que você grife a palavra grito e eis o noivo, saía ao seu encontro e meia-noite. O versículo todo, né? Mas faz uma bolinha ao redor, um círculo ao redor de meia-noite, ao redor de grito e ao redor sair ao encontro do noivo. São 3 palavras-chave para o momento que nós estamos vivendo. Meia-noite, momento mais escuro, mais difícil de permanecer acordado, e a gente vai precisar desse horário para outro texto que eu vou ler com vocês. Então, grava meia-noite, não é a meia-noite do relógio, não, porque senão Jesus, ou ele vai ter que escolher, né? Ou ele chega no Brasil ou ele chega no Japão. Então não pode ser, ou na Austrália. Então não pode ser a meia-noite do relógio. A meia-noite o mundo espiritual tem estações, o mundo espiritual tem horários. A despeito de ser uma esfera atemporal, são horários proféticos para nós entendermos. A meia-noite é um momento de escuridão e de dificuldade. Então eu pedi para você deixar um círculo ao redor de grito. O grito é algo fenomenal. Eu vou dizer uma palavra, eu sei que a maior parte de vocês vai completar. Aquele que tem ouvidos, eu estou até ouvindo a voz de vocês. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Essa frase foi dita 7 vezes para que João pudesse escrever isso para um aviso para a igreja da última hora. Ouça, é um grito. O Espírito Santo é o amigo do noivo. A função do amigo do noivo é ir adiante do noivo e avisar a noiva para ela não ser tomada de surpresa, para ela estar arrumada, para ela estar pronta. Não tinha um WhatsApp, não tinha nenhum tipo de comunicação, nem telefone. Então, a função do amigo do noivo era justamente, ele ia quilômetros antes do noivo, costumava ser uns 5 quilômetros antes, ele ia chegando e ele ia gritando na cidade, porque geralmente, você viu que José e Maria moravam em cidades diferentes, aí então ele ia anunciando, o noivo está chegando, dava tempo da noiva se arrumar e ela ficar bonitinha para a hora
que ele chegasse. E o Espírito Santo tem feito isso conosco. Olha, ajeita aí, tira as manchas, tira as rugas, o vestido está meio amarelado, a tua roupagem espiritual não está muito em ordem. Deus está passando em revista o seu exército. Isso está escrito em Isaías capítulo 13. Deus está, se eu não me engano, é versículo 4. Ou é versículo 4 ou é versículo 7. Deus está passando em revista o seu exército. Então, Deus é um exército que é a noiva de Cristo. Então, o noivo está falando, o noivo está gritando, cuidado à medida de azeite, cuidado com as obras das trevas, cuidado, se arruma, fique pronto. É Isaías 13, 4 aí, ó, viu? Eu sabia que era 4 ou 7. Isaías 13, 4 o Senhor está passando em revista o seu exército. Mas voltando ao grito, eu disse que era para você grifar, qual era? Você fazer um círculo ao redor da meia-noite, ao redor do grito. Agora existe um convite. E o convite é do noivo também. Sair ao encontro. Gente, essa quarentena, você tinha que estar aproveitando, ainda dá tempo. Saia ao encontro do noivo. É tempo de você colocar em dia o que você não tinha, o teu hábito de devocional. É o tempo de você orar mais. É tempo de você se conectar a quem está ensinando de verdade aquilo que está na Bíblia. E não palavras que vão encher o teu tempo. E não palavras que vêm daquilo que a pessoa pensa, mas aquilo que a Bíblia diz. Então, é esse o tempo. Mateus 25, entendido? Estou aqui com o povo do Instagram, povo do YouTube. Está tudo bem? Está tudo entendido? Então, aqui tá, muito obrigada, Ana, de estar colocando aí os versículos para ajudar quem chega ou quem a conexão fica ruim. Agora, meus alunos, vamos para Juízes capítulo 6. Eu estava aqui com um aluno meu, outro dia, ensinando para ele como é que eu chego às conclusões, né, Vinícius? Então, a gente viu Juízes capítulo 6. Mas agora é hora da gente ver aqui Juízes capítulo 6 juntos. Juízes capítulo 6, eu só vou ver, é um capítulo totalmente profético. É uma passagem que fala tanto do tempo da igreja antes do arrebatamento, como depois do arrebatamento, que eu espero que você não esteja aqui. Então, por isso que eu nem vou falar. Mas, porque não dá tempo. Eu quero falar sobre esse nosso momento, que está em Juízes capítulo 6. É um texto completamente profético, que aponta para o momento que nós estamos vivendo. O que está acontecendo em Juízes capítulo 6? Olha, eu quero que você, a exemplo de Mateus capítulo 25, a minha vontade é, assim, se a gente tivesse tempo, em cada um desses textos, dar uma aula, assim, dá para eu não sair de Mateus capítulo 25 durante 1 hora. Dá para eu ficar em 1 Crônicas 12 e ver a unção de cada tribo, e não só duas, como eu ressaltei. Eu ressaltei a da tribo de Benjamim, no versículo 2, e a da tribo de Issacar, se eu não me engano, 34. Versículo 34 da tribo de Issacar. Então, quem anotou aí, confere se é o versículo 34. Juízes 6, então, dá para fazer 2 lives só com Juízes 6. Mas eu vou falar na linha que você precisa entender hoje, tá bom? Juízes capítulo 6, está escrito o seguinte. Fizeram os filhos de Israel o que era mal, versículo 1. Juízes capítulo 6, versículo 1. Se eu estiver indo depressa, pode reclamar, tá bom? O Aquino está lendo aí no YouTube e eu estou lendo aqui no Instagram. Como é que é? Precisa abrir um seminário só para mulheres? Olha a discriminação, homens. Aí a Zinete está falando que o seminário é só para mulheres. Então, os homens vão ter que sair da live. Não. Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Vamos lá.
Aqui você tem, grifa a palavra 7 anos. 7 anos é um tempo prolongado, você não acha? Está difícil da gente aguentar? De março, começou em março. De março até agora, nós estamos em maio, quase no final de maio. E aí a gente acha que é um tempo muito longo. Agora imagina um problema pesado e repetitivo por 7 anos. Como é que está? Você vai condenar o exército? Não. Então foi um problema muito prolongado, um problema muito sério por 7 anos. Então eu vou usar no lugar de 7 anos a palavra uma opressão prolongada, um problema que retira a esperança. Ele vai aos poucos, você vai enfraquecendo, você vai perdendo as suas forças emocionais, você perde. Porque você perdeu a sua força emocional, você perde também a sua força espiritual, a tua fé vai sendo enfraquecida, e o reflexo está aqui no versículo 2. Como é que estava o exército? Enfraquecido, abatido. Era o exército de Deus. Enfraquecido, abatido, escondido, recuado, intimidado, totalmente paralisado. Era o exército de Deus. Cadê alguém aqui com fé? Cadê alguém aqui pedindo estratégia? Mas eu digo para você, não condene, porque eu estou vendo reações muito parecidas com apenas alguns meses de problema. As pessoas em pânico, as pessoas até mesmo entrando em desrespeito uns com os outros, todo mundo no limite. E tudo aquilo que estava embaixo do tapete vindo à tona, e as pessoas dizem assim, eu estou orando, Deus não está ouvindo. E eu digo para você, o inimigo só continuou a avançar. Essa é a mensagem para a última hora. Cuidado. Por isso que Jesus falou em Lucas capítulo 18, encontrarei eu fé. Quando o Filho do Homem estiver para chegar, encontrarei eu fé. Por quê? Porque é um momento em que o exército de Deus, por causa de um problema prolongado, foi perdendo a fé. Então eu digo para você, o povo que andou no deserto, nos primeiros meses, eles aguentaram. Mas depois eles foram murmurando, foram reclamando, foram enfraquecendo. E poucos foram os que saíram. Mas eu digo para você, se você atentar para esses textos e você se animar, se inspirar, não em mim, mas na palavra de Deus, eu digo que você vai sair dessa quarentena com mais unção, com mais poder, com mais autoridade e com experiências do sobrenatural na tua família, na tua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Lembra o que eu falei? Essa live é para te trazer fé e esperança, não é para te apavorar, está chegando isso, está chegando aquilo. Isso a gente fala fora de quarentena. Agora, Deus está passando em revista o seu exército, está dando habilidades que você não tem. Essa é a hora de se reinventar. A tribo de Benjamim começou, quem era destro, começou a usar a canhota também. E assim e também o contrário. E toda aquela tribo se tornou ambidestra. E eu digo que você vai descobrir talentos que nem você sabia que você tinha nessa. Eu, por exemplo, eu fugia de live. Mas assim, um absurdo. O Aquino que está aqui me ajudando, ele é prova viva disso. Ele falava, pastora, você precisa falar, pastora, você precisa entrar no YouTube. E quando ele vinha aqui em casa, quando ele insistia muito, 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 e ele vinha aqui em casa, eu ficava travada, eu não falava, eu já ficava olhando no relógio. Eu me reinventei. E aqui, ó, estou me sentindo em casa. Eu estou em casa. É Aquino, é verdade, Aquino. Ele é a minha testemunha ocular, viva. Vamos lá, Juízes capítulo 6. E, então, qual era o propósito deles? Versículo 5. É claro que eu tô pulando para a gente poder ver o texto como um todo. Versículo 4. Qual era o propósito? E contra eles se acampavam destruindo. O que é que você está se sentindo? Uma pressão que está te cercando e parece que tudo teu está sendo destruído. Você está vendo que é a mesma estratégia? O inimigo está querendo nos paralisar porque ele sente cheiro de unção.
Ele entende. Aquilo que a gente não entende, não é porque ele é onisciente, não. É porque ele conhece a Bíblia melhor do que muito crente. Então, ele sabe que essa é uma estação profética. Assim como ele se importou em matar os filhos, os meninos todos da época de Moisés, assim como ele se importou em matar todos os garotos também na geração de Jesus, ele está querendo destruir essa geração profética porque ele está sentindo o cheiro de unção. Ele sabe que algo grande vai acontecer com você e comigo, que nós vamos viver um outro patamar de graça e glória. É a mesma coisa que ele sentiu ali também no momento em que Jesus, depois que ele foi crucificado, tinha uma promessa que você está vivendo. Pentecostes está aí, uma promessa de um avivamento, de um revestimento de poder, e ele queria paralisar. Por isso ele quer te apavorar com esse excesso de notícia, com notícia over, com notícia wrong, com notícia fake, todo tipo de notícia, sabe para quê? Para te paralisar. Não estou negando a realidade. Eu só estou dizendo que Deus é maior do que todas essas notícias, tá bom? Então, não fique abalado por estar se sentindo cercado. Versículo 6. Olha como é que estava o Israel. É o que eu vejo pelas lives que eu faço, como as pessoas falam que estão. O que está escrito aí? Israel ficou o quê? Muito debilitado com a presença dos midianitas. Agora, versículo 7. O que Israel fez quando ficou muito debilitado? Eles chamaram um profeta. Gente, abre os ouvidos. Agora é a hora. Não é o momento de você ficar ouvindo quem está enchendo linguiça. É tempo de você... Eu estou falando com aluno, por isso eu estou me sentindo livre. É tempo de você ouvir para quem tem voz profética. Ouça os profetas de Deus. Nos 4 cantos do mundo, Deus está levantando voz profética. E a voz profética é ânimo, força, coragem, não tema. Nós vamos sair. Deus tem um exército que vai abalar a terra. Nós vamos pregar o evangelho. Ainda é tempo de pregar o evangelho nos 4 cantos. Não vai ter 3 dias de escuridade agora. Não é este o momento. Nós vamos sair e nós vamos ter recursos para pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo. A gente precisa ter de dinheiro. Então vai ter restituição. Deus vai fazer o sobrenatural. Esse é o tempo. Então ouça a voz profética. Depois disso, o que aconteceu? Houve uma convocação. E a convocação, eu estou resumindo para a gente chegar ao fim. Então, a convocação foi um exército e respondeu à convocação 32 mil homens. É lógico que você conhece o texto. Se você não conhece, você lê depois da live. Eu preciso resumir para a gente chegar. Você sabe muito bem que quando o Deus falou, não, 32 mil é muito. E não era muito, os midianitas eram muito maiores. E Deus tem chamado o exército, ei, levanta, sai da prostração, começa a orar. Segunda-feira começa outra etapa do clamor com a pastora Ezenete. É mundial essa conclamação, não é só, é um grito, né? Então, vamos lá, firme, até o dia 31 de maio. Então, o exército falou, não, tem demais. Deus falou, tem demais. E vocês sabem que Deus falou, quem é tímido, covarde, volta. Só nessa tacada, 22 mil foram embora. Sobrou pouco, já tinha pouco, sobrou menos. Eu só quero te dizer que Deus conta com, não é, eu vejo, sabe, pastores que ficam muito preocupados com o tamanho da igreja. A gente quer que muitos sejam salvos. Tem aqueles que querem isso porque querem que muitos sejam salvos. Outros não, mas isso não é o assunto de agora. Mas eu digo que a igreja ela tem estado inchada. A preocupação maior é que Deus quer um remanescente, pessoas que Ele está levantando no meio dessa quarentena com mais força, com mais unção, com mais graça, com mais glória. Então ele diz, quem é tímido e quem tem medo, vai embora. E porque agora é luta de gente grande, hein? Nós vamos viver milagres de gente grande, mas é para os fortes e valentes para aguentar, respirar fundo e dizer, eu posso estar assim, me sentindo abalado, mas eu não vou ser destruído. Isso é 1 Coríntios 4, você não vai ser destruído. Aí o que aconteceu? Mesmo diante desses 10 mil, ainda mais foram embora pelo teste de como beber água, que não é o nosso foco, como bebeu, como não bebeu, isso é para uma pregação. Mas
Só que no segundo teste também foi dispensado e só sobraram 9.700 foram dispensados. E assim nós temos só 300 homens. Mas aconteceu algo. Com esses 300 que receberam, e eu quero fazer uma outra continha com vocês. Tinha 32 mil homens no começo da convocação. Está escrito nos relatos históricos que para cada grupo de 100 homens tinha um chofar. Se eu dividir 32 mil dividido por 100, eu vou ter 320 chofars. Então, esses homens que foram embora, não foram embora 32 mil, mas essa grande maioria que foi embora, eles não tinham mais função, eles deixaram o seu chofar. E foi e aqui está escrito que Deus falou para Gideão, cada um dos 300 que sobraram tenha um chofar na mão. Eles pegaram o que os outros deixaram. Esse é o momento que Deus está dizendo, recupera a tua voz profética. Sabe, eu tenho aqui na live pessoas como a Ana e outros, que cada um na sua área de atuação. Eu estou falando da Ana porque eu li aqui, que ela está aqui. Então, a Ana na área da música, outros que estão aqui que são professores, outros que são pregadores, outros que são professores de crianças, nas escolas bíblicas, não importa qual a função que você exerce na casa de Deus, mas agora é hora de você pegar o chofar que outros deixaram e você reassumir a tua voz profética. Mas eu queria que você atentasse, esse texto é para a gente ficar a noite toda também, mas eu queria que você atentasse para um horário, porque Gideão, que aqui é uma sombra de Jesus, ele deu algumas ordens àquele exército. Ele falou que era para ter cada um deles um chofar na mão, para ter um cântaro vazio, para ter a tocha, mas ele deu uma ordem e disse, olha para mim e faz o que eu faço. Gente, essa é a ordem do exército da última hora. Olha para Cristo, o autor e consumador da fé. Se está faltando coisa aqui, se está faltando a provisão aqui, lá no Salmo 78 diz que quando estava faltando água, ele abriu na rocha água e não faltou água para uma multidão de pessoas. Está escrito que quando faltou alimento, ele abriu as janelas dos céus, as portas dos céus, está escrito no Salmo 78, e deu o pão dos anjos para as pessoas. Então eu quero te dizer que esse é o momento que nós estamos vivendo, um momento de provisão sobrenatural, proteção sobrenatural, provisão sobrenatural. Eu vou falar mais do embate de forças que nós estamos tendo no reino espiritual, mas eu quero que ainda em Juízes capítulo 6, você ressaltasse, eu vou ler o texto onde ele diz, olha para mim, e um horário que eu quero que você, em Juízes capítulo 7, está bem pertinho aí de você estava comigo em Juízes capítulo 6, e agora você está comigo em Juízes capítulo 7, aonde ele fala, olha para mim, peraí, aonde que está? Bom, eu vou já dizendo, enquanto alguém procura onde Gideão fala, olha para mim e faça o que eu faço, deixa eu mostrar para você primeiro o versículo 19, para a gente não perder tempo. Chegou, pois, Gideão e os seus 100 homens. Peraí, 100? Eram 300, dividiu em 3 grupos de 100 para cercar ali o acampamento dos midianitas. Aí Gideão está com o grupo dele de 100 e está escrito aqui um horário. Olha aqui, está escrito aqui, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial e ao princípio da vigília média. Grava aí, versículo 19, eu estou no versículo 19, de Juízes capítulo 7, alguém aí, versículo 17, obrigado, Rifra, versículo 17, eu vou ler primeiro o versículo 17, vamos lá, aí estava marcado o meu, viu? Então aqui, versículo 17, olha a ordem de Gideão, olhai para mim e fazei como eu fizer. Essa é a hora de você estar olhando não para a crise, não para o problema. Gideão não falou, olha para o número de midianitas, olha para as armas dos midianitas, olha para o acampamento dos midianitas. Ele falou, olha para mim,
e faz o que eu faço. E o que eu estou fazendo, o que Gideão fez, foi uma coisa que agride a inteligência de qualquer um. Não é uma coisa totalmente sem lógica. Que estratégia maluca. Então, cuidado que o Espírito está dando uma estratégia maluca para a gente mesmo. E a estratégia maluca é a gente ficar feliz, mesmo nesse momento terrível que a gente está vivendo, antevendo o que nós vamos viver depois dessa quarentena. Então, agora eu volto para ler o horário que eu quero que você grife em Juízes capítulo 7, versículo 19. Chegou, pois, Gideão, escreve aí alguém que eu estou lendo o versículo 19 de Juízes 7. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. Grifa ao princípio da vigília média. Eu estou com a minha Bíblia, tradução RA, revista e atualizada, mas isso você vai ter na maior parte de todas as traduções, você vai ter vigília média. O que é vigília média? Então, meus alunos, escrevam aí. O horário o horário na cultura judaica, ou seja, os judeus, eles mediam o tempo ou falavam sobre o tempo de uma forma diferente. E o Império Romano trata, no Novo Testamento, a gente tem que ver ainda alguns acréscimos, mas eu estou com você no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, aqui é um povo, é a nação de Israel, e a medida de tempo eles dividiam assim. A primeira vigília, anota aí, a primeira vigília da noite, tá? A vigília da noite era dividida em 3 vigílias. A primeira vigília da noite era de 6 horas da tarde às 22 horas. Essa é a primeira vigília da noite. A segunda vigília da noite é a vigília média. É essa que o texto trata. A vigília média é de 22 horas às 2 da manhã. E a terceira vigília é de 2 horas da manhã até às 6. Mas nós vamos ficar então na vigília média, porque o texto fala da vigília média. Você leu comigo que o noivo chegou no momento mais escuro da noite. Ele chegou à meia-noite. E você sabe também que em Êxodo o destruidor passou matando os primogênitos também à meia-noite. Então, assim, a gente chega à conclusão aqui que na vigília média é o momento de maior cansaço, é o momento de quando as pessoas estão com uma tendência a ter mais sono, mais sonolência, e aqui está falando que foi na vigília média. Então, por volta de meia-noite, um pouco antes da meia-noite, um pouco depois da meia-noite, ainda é a vigília média. A meia-noite em ponto ainda é a vigília média. Eu só estou mostrando como a Bíblia, ela se costura inteirinha. Não tem como você isolar texto. Deus, ele fala da mesma realidade, o mesmo assunto, de Gênesis a Apocalipse. Eu mostraria para você, de Gênesis a Apocalipse, a mesma ideia. A salvação vai chegar no momento mais difícil da humanidade. E quando a gente fala do que nós estamos vivendo, eu quero dizer para você que antes de Cristo voltar, até que tudo se cumpra, e o que tem para se cumprir ainda que não se cumpriu? Bom, está escrito que nos últimos dias, em Atos 3, versículo 15, que nos últimos dias levantaria, e essas coisas ainda não aconteceu completamente. Eu vou falar de 3 coisas. Primeiro, vou começar por Malaquias, tá? Em Malaquias capítulo 3 está escrito que nos últimos dias viria a unção de Elias. Eu já estou vendo a unção de Elias chegar sobre nós, porque nós estamos tendo que enfrentar, sabe, o espírito de Jezabel. Nós estamos numa guerra espiritual como Elias. Como Elias, nós somos a geração do arrebatamento. Como Elias, nós precisamos de um milagre urgente, de uma grande proporção, porque Elias ficou 3 anos e meio de seca, a nação estava arruinada por esse período estendido de seca, e o milagre aconteceu. Nós estamos no limite também, o milagre precisa acontecer, e o milagre vai acontecer. Então eu vejo que a unção de Elias já está, só que ali em Malaquias 3 fala de uma unção específica, que o coração dos pais
vai se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Eu ainda não estou vendo esse nível de restauração. Eu creio até que essa pandemia trouxe uma concentração sobre esse assunto, um despertamento sobre esse assunto. E as pessoas estão vendo como o diálogo tinha morrido, como não havia um envolvimento mais tinha um envolvimento de suprimento, mas um envolvimento de sou eu que preciso me envolver no estudo direto, sou eu que preciso estar da hora que acorda, da hora que dorme, suprindo necessidades emocionais. Você está vendo muitas coisas erradas que estavam na vida de crianças, de adolescentes. Então eu estou vendo que esse momento começou a mexer dentro das famílias, relacionamento dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Mas eu disse de um segundo mover que ainda não aconteceu, mas que eu vejo já um prenúncio pela abertura de ouvido, principalmente nessa quarentena. Está escrito em Atos 3, versículo 15, que nos últimos dias seria levantado o tabernáculo de Davi das suas ruínas. O tabernáculo de Davi, Deus não está falando de um templo que é o tabernáculo. O terceiro templo é outra história. Ele não usou a palavra terceiro templo, ele usou a palavra tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi somos nós. Nós somos o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus, pela pressão emocional que essa geração está vivendo, que também é o que Elias viveu, porque o emocional de Elias foi esmagado, triturado, pressionado. Então, até que ele não aguentou, praticamente não aguentou. Então, eu digo para você que é nessa geração que Deus está mandando o socorro das emoções. Por isso que eu tenho levantado a voz incansavelmente nesse momento de quarentena. E as pessoas estão vendo a desordem emocional, que muitos dos problemas espirituais que ela tinha era por causa da desordem da casa, que nós falamos ontem numa live com a Ana dando exemplo de um guarda-roupa em desorganização, e a pessoa dona do guarda-roupa também desorganizada emocionalmente, e esse paralelo é totalmente real. O que você está por dentro, você reflete por fora. Se você tem muitas guerras interiores, você vai refletir, você vai ser uma pessoa totalmente conflitiva. Então Deus está chamando a sua igreja para uma restauração emocional. Não uma coisa, sabe, com clichês, com frases de efeito, não. É uma restauração profunda mesmo. Uma cura emocional profunda, como aconteceu com Elias. E eu digo que a terceira coisa que ainda não aconteceu, está para acontecer, é o avivamento que talvez você esteja esperando, não é o que eu espero. O avivamento que eu espero é uma mudança de cultura. É impregnado dentro de você e vai mudar a sociedade, a cultura do céu. Eu vi isso e eu sugeri para vocês verem avivamentos da era moderna, como da Guatemala ou das Ilhas Fiji ou da Antártida, enfim, para você ver esses avivamentos que se chama transformação, você vê no YouTube. Eles não são tão novos assim, são avivamentos de 20 anos atrás, mas é da idade moderna, é do nosso tempo. Falar de 20 anos atrás em história é ontem, né? Então, o que eu quero te dizer, daqui a pouquinho eu vou com você para Apocalipse, então eu quero te dizer que este é o momento que nós estamos vivendo, nós estamos prestes a um avivamento de transformação de pessoas que se convertem como Nicodemos, de fato, tem anos de igreja, mas vai se converter de verdade. Vai ter uma outra conduta. Vão ser pessoas transformadas. Esse é o avivamento mais poderoso que pode impactar a terra. Pessoas transformadas e cheias do Espírito Santo. As pessoas esperam um grande avivamento só como sentir o poder de Deus, tremer e etc. e tal. Isso faz parte. Mas isso não é a essência. A essência é transformação total. É só você ver o comportamento dos discípulos e o avivamento que aconteceu. Eles eram outras pessoas. Pedro, que não tinha paciência, ele passou a ser paciente. Ele que não suportava romanos, ele passou a pregar em Roma. Enfim, uma transformação total. Então, ainda tem coisas para acontecer.
É claro que Deus, ele acelera, mas eu queria que você abrisse comigo Apocalipse 3, que eu quero que você tenha essa esperança, coisa que está para acontecer. Apocalipse 3. Apocalipse 3. Abriu já? E eu quero também ir para Apocalipse 2. Falei para vocês e abri em 2 Timóteo. Está viciada a minha Bíblia de tanto que eu gosto de Timóteo. Apocalipse 3, no versículo, eu vou ler aqui, está escrito no versículo 10, Apocalipse 3. No versículo 10, olha o que está escrito. Porque você guardou a palavra da minha perseverança, ou seja, nesse momento de grande tribulação, não esqueça que a mensagem para 7 igrejas, eu estou lendo até fora de ordem, não comecei pela primeira igreja, mas a mensagem das 7 igrejas é mensagem para a igreja da última hora. E ele está dizendo aqui, olha, eu digo para vocês, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Eu gostaria muito que você grifasse isso. Porque você está crendo no Deus do impossível, e você está aguentando firme esse momento difícil que nós estamos vivendo, eu não estou negando que é difícil, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Algumas pessoas interpretam que essa mensagem é para a igreja que é por momento da tribulação. Não, não tem lógica. Olha o versículo seguinte. Olha o que está escrito. Eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o aviso é para nós agora. É para a igreja da última hora. Ele está falando, ei, você que está guardando a minha palavra, para este momento, para a igreja da última hora, eu tenho uma proteção sobrenatural. Você acredita nesse nível de proteção? Se você não acredita, Davi acreditava. Ele ia com a maior coragem contra qualquer inimigo, fosse Golias, fosse filisteus, quem quer que fosse o número que fosse, ele ia com segurança, porque ele tinha uma segurança. Deus o protegia de forma sobrenatural. Assim entrou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. E você tem que ter esta fé, esta firmeza no teu coração. Eu queria ainda que você abrir, já que você está em Apocalipse, eu convido você a ler comigo Apocalipse, capítulo 2, porque tem relação total com Mateus capítulo 25, que você leu comigo. E aqui em Apocalipse capítulo 2, deixa eu ver aqui onde que está. Quando o Senhor fala para a igreja... não. Primeiro, volta para Apocalipse 3, depois eu vou para Apocalipse 2, tá? Apocalipse 3, a igreja de Sardes. Escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Griva, nome de que vive e está morto. Aparência de que vive e está morto. Este texto tem total relação com Mateus capítulo 25, sobre as noivas nécias. Elas tinham uma aparência de que tinham unção, mas não tinham unção suficiente para o momento mais difícil. Agora, a palavra é mais pesada. Não é só um fato de estar acordada ou dormindo. É uma questão de estar vivo ou morto. Acabou no Instagram? Deixa eu ver se acabou, né? Vocês dão um minutinho? Acabou. Vocês dão um minutinho para voltar no Instagram? Mas, peraí, no Instagram tem que ir com calma aí agora, porque vai direto para o IGTV. Cuidado com a capa. Então, eu vou só um segundinho para o povo do Instagram, porque estava com um número bem considerável. Vai gravando aí, Apocalipse capítulo 3. Estou falando da igreja de Sardes. Então, enquanto o Aquino coloca aí, melhor você ver de frente aqui, não pode... Últimos dias. Então,
deixa eu ir conversando com vocês. Eu fiz uma viagem que eu quero muito refazer essa viagem. Aqui está, nos bastidores está o Vinícius. Alguém está lendo? Vocês estão lendo aí alguma pergunta que tem enquanto volta o Instagram, no YouTube? Não, mas tem perguntas? Foram feitas perguntas? Gente, vocês estão ouvindo sem pergunta? No Instagram eles perguntam. Então, voltei. Voltei no Instagram, voltei. Gente, eu não falei nada além, não fui adiante, tá bom? Estou esperando vocês voltarem aí do Instagram. Alunos do Instagram já voltaram? Alguém está aí com o Instagram? Deixa eu mesma ver. Estão voltando, mas dá. Qualquer coisa eles voltam para o início da aula. Estão correndo aí. E no meu já tem 100 e pouco. Rápido, hein? O povo do Instagram está voltando rápido. Voltou, aí, voltaram. Vamos lá. Apocalipse, eu ainda estou na mesma passagem. Eu esperei vocês voltarem. Apocalipse, capítulo 3, eu estou falando da igreja de Sardes. E eu estava falando com vocês que eu fiz uma viagem para Turquia, onde eu fiz as 7 igrejas de Apocalipse. Em cada uma dessas igrejas eu parei e eu ensinei com muito mais vagar do que eu estou ensinando aqui, né? Aqui eu estou numa super velocidade para que você possa chegar ao fim comigo. Já deu mais de 1 hora. O Instagram é a minha medida. Eu vou pedir para os meus auxiliares me dizerem quando dá 1h30 para a gente ter um limite aí no YouTube. E então, prometo para vocês do YouTube que eu não vou fazer nada extra aqui com o povo do Instagram, vocês estão andando junto, tá? Então eu fiz essa viagem só para estudar essas 7 igrejas, são recados para nós agora, é muito importante, mas eu quero algumas coisas pontuais. Então eu falei que agora o recado para a igreja de Sardes já não era um recado como para a noiva, como as 10 virgens. Não era só uma questão de pouco ou muito azeite, já não era mais uma questão de estar acordado ou não, é uma questão de estar vivo ou morto. Cuidado. Nós temos um inimigo que quer matar a tua fé, que quer matar a tua vida ministerial, matar até mesmo, destruir a tua aliança e o teu compromisso dentro da igreja. Ele quer roubar o teu tempo. E uma pessoa morta, ela pode, nesse estado, eu diria, hoje já em gestão emocional, a gente fala de que são zumbis sociais. Eles ouvem, mas não ouvem, eles enxergam, mas não enxergam, estão conectados com o mundo, mas desconectados com eles mesmos. Então a gente usa um termo de zumbis sociais. E eu digo que tem também um zumbi espiritual. Pessoas que vão para a igreja, mas aparentemente estão vivas, mas estão mortas de fato. E o morto, ele, a exemplo daquele que dorme, ele não ouve, ele não vê, ele parece, mas ele não ouve, ele não vê, ele não reage. Então é isso. O que o inimigo quer é uma igreja sem ação, é uma igreja paralisada, é uma igreja debilitada, como você leu comigo em Juízes capítulo 6, como estava o povo. Estava próximo da meia-noite, quando a meia-noite soou o shofar. Shofar, eu vi que algumas pessoas perguntaram, shofar é o chifre do cordeiro que que fica, você sopra, vira um instrumento de sopro. É usado como instrumento de sopro em Israel, nos exércitos, era um instrumento de guerra. Tinha dois instrumentos de sopro. Tinha a trombeta de prata, que ela era soada para convocação, e o chofar em tempo de guerra. Ele tinha até o toque de guerra, que ainda é usado esse toque de guerra. Não para o exército moderno. Estou falando que ainda se conhece qual era esse som de guerra do chofar. Então, voltando aqui à igreja de Sardes. Esse é o aviso para a igreja de Sardes. Agora, eu queria ir para o aviso da igreja de Laodiceia. Eu estou aqui com a minha cabeça a 1000, porque eu queria ir para 800 mil textos com vocês, então eu estou tentando para eu poder fechar em meia hora e você ter um assunto
inteiro na tua cabeça. Então, para você ter um assunto inteiro, o que a pastora Naira está ensinando aqui? Está ensinando o que sobre o anticristo? Não, eu estou falando sobre como a igreja precisa se posicionar. Se der tempo, eu quero ainda ver Apocalipse 8 e Apocalipse 9 com você, que fala do tempo que nós estamos vivendo também. Mas antes da gente ir para um desses dois textos, eu gostaria que você abrisse comigo, você já está aberto, né? Aqui ainda em Apocalipse, ainda também no versículo 3, capítulo 3, só que dessa vez no versículo 17. É um recado. Eu só vou pegar a essência do recado. Não dá para eu estudar, é muita coisa para falar, mas eu quero pegar a essência do que está escrito aqui. Então, tem a Carla aqui falando que imagina a minha mente como está em turbilhão, tá mesmo, Carla? Então, aí em Apocalipse 3, está falando no versículo 17, está dizendo que a igreja diz: eu sou rica, abastada e não preciso de coisa alguma. E nem sabes. Eu acho, vamos nessa primeira parte. A igreja estava tão autossuficiente, a igreja moderna. Ah, tá, eu vou falar. Tá bom, assim que eu concluir o assunto tem recado aí para mim. Pode mandar recado que aqui os meus dois assistentes estão lendo, tá? Eu estou lendo aqui o Instagram, eles estão lendo aí no YouTube. Eu vou fazer o que eles pediram. Mas vamos concluir aqui. A igreja moderna, ela tem tudo. Ela tem painel de LED, não estou condenando, tem na nossa igreja. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, nós temos que usar as coisas boas. Mas eu estou falando que veio meio que uma autossuficiência, as igrejas cada dia ficando aparentemente melhores em algumas coisas, mas mais fracas espiritualmente, talvez. E aqui o olhar de Jesus olha aqui, você tá se achando. É como que se Jesus dissesse para a igreja moderna: você está se achando, mas eu digo para você que o meu olhar para você pode ter painel de LED, você pode ter a luz perfeita, a pintura perfeita, o grupo musical perfeito, a pregação perfeita. Você pode achar que você está correto, mas o meu olhar para a geração do século 21 é que você é infeliz. Aí dá para emendar, com esse infeliz dá para emendar o que pediram para eu explicar melhor. A igreja está... Eu não estou dizendo a igreja, estou falando que a sociedade é infeliz. Você já viu como as pessoas, por mais que elas continuem infelizes, é uma insatisfação crônica. Tem o telefone, o último lançamento, mas está infeliz. Tem o carro, mas está infeliz. Queria casar, casou, mas está infeliz. Queria isso, queria se formou, mas está infeliz. Queria ser ordenado, foi ordenado, mas está infeliz. Por quê? Porque a felicidade é uma felicidade diferente. Você não pode ser feliz porque você tem poder, porque você tem pessoas que te aprovam e porque você tem coisas. Porque Jesus não tinha pessoas que o aprovavam, ele tinha uma multidão de pessoas que o desaprovavam, que falavam mal dele. Jesus, ele não tinha dinheiro, ele vivia, você sabe, ele dependia daquelas mulheres que sustentavam o ministério dele. Enfim, Jesus não tinha o que hoje é considerado como perfeito. Se você tem trilhões de seguidores e todos eles são apaixonados por você, aí você é feliz. Não, gente, isso não dá para acontecer, não dá para você agradar todo mundo. Então a igreja é infeliz. Jesus disse: sabe por que você é infeliz? Porque você é um tabernáculo caído de Davi. Foi isso que pediram para eu explicar melhor. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos o tabernáculo de Davi, porque Davi levantou um tabernáculo em Jerusalém, e aquele tabernáculo já mostrava o que nós seríamos, o que seria a vida do adorador, com uma adoração 24 horas, ele tirou toda a religiosidade. E ali o importante era a adoração. Mas eu não quero hoje falar sobre adoração. Adoração é assunto para outro dia. Hoje eu estou falando do emocional. Eu estou falando de você como pessoa.
O tabernáculo, você que é um tabernáculo, você pode ser como Elias, ser uma potência de unção e de conhecimento bíblico, mas você está arruinado emocionalmente e pode desabar e entrar num burnout, numa depressão, numa crise de ansiedade. E como muitos ministros que deram cabo da sua vida, porque a pressão está muito grande sobre nós. As pessoas chegam cada dia mais doentes na igreja, cada dia mais exigindo mais de você. E se você ficar na paranoia de agradar pessoas, você tem que agradar a Deus, cuidar das pessoas, amar as pessoas, mas o seu foco é agradar a Deus. Então, fazer a coisa o que Ele mandou você fazer. Eu agora estou falando com pastores e líderes, apacentar, pastorear, alimentar, cuidar, isso sim. Então vamos lá, o tabernáculo caído de Davi é o emocional frágil. Você tem peito aberto para as ofensas, para as críticas, você é pura ansiedade, você é pura depressão, você é pura frustração. E quando vem uma pressão, como a quarentena, ou como uma ameaça de Jezabel, aí você desmorona e você não aguenta o tranco. Então, o primeiro item, Jesus colocou o primeiro item como infelicidade. E a infelicidade é porque o tabernáculo de Davi está caído. Depois ele disse de 2 medidas de pobreza, que em outra live eu falei sobre isso, que ele fala que a igreja não estava só pobre, mas miserável. Gente, esse era um recado para a igreja de Laodiceia, que era riquíssima. Laodiceia, eu fui ali, eu disse para você, as ruínas são ricas, são lindas as ruínas de Laodiceia. Imagina como era a cidade. As ruas são largas ainda, os achados arqueológicos ali ainda mostra como era suntuoso aquele lugar. E Jesus falando, isso aí não me impressiona não. O problema é a sua pobreza espiritual e a sua pobreza emocional. Então ele está falando de 2 níveis, pobreza e miséria. E ele ainda fala que você está cega, aí a gente já falou sobre isso, é você perder a sua percepção espiritual, porque está faltando unção, e você está nua, porque falta a roupa de adoração, falta a roupa de santidade, falta a roupa de guerra, você não entra em guerra, enfim. Agora, eu estou numa encruzilhada. Eu não sei se eu continuo nas igrejas ou se eu mostro algo para vocês em Apocalipse capítulo 8. Diante da escolha, eu vou porque é a nossa vida de oração. E eu preciso, se der tempo, eu falo de mais igrejas de Apocalipse. Mas eu quero que você abra comigo Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Esse texto acontece durante a tribulação. Aí você fala, e por que você está lendo se nós não estamos na tribulação? Eu só estou lendo porque aqui na live, tanto no YouTube quanto no Instagram, levanta a mão aí quem teve dores de parto, mulheres que tiveram dores de parto. O início das dores de parto, e conforme as horas vão avançando, 3 horas antes de você dar a luz, 2 horas antes de você dar a luz, as dores são intensas, cada vez mais intensas, com intervalos cada vez menores. Então, é muito semelhante à hora do parto, a dor que antecede. Então, aqui, a tribulação é a pior momento da história da humanidade. É o pior nível de dor. Vai ter muita destruição, etc. e tal, que não é o nosso assunto hoje. Mas as dores, o princípio das dores, que é o que nós estamos vivendo, é semelhante. Eu sei que você está vivendo coisas que você diz, eu não vou aguentar, mas você vai aguentar. Porque ainda não é o pior momento. E eu espero que você não viva esse pior momento. Mas aqui está mostrando a vida de oração em um momento ruim. E olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 8. Como funciona o reino espiritual. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, nós nem estamos falando dos selos. Eu estou falando de um episódio que implica em oração. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Grifa tudo isso. Houve silêncio no céu cerca de meia hora.
Gente, primeiro, teve um tempo, meia hora, um tempo de silêncio no céu. E eu digo para você que o céu é um lugar atemporal. Deus já explicou para a gente que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, porque quando você morre ou quando você for arrebatado, você vai entrar numa outra dimensão. E na dimensão do terceiro céu, que é o paraíso, não tem tempo. Tanto que quem já morreu, se a pessoa morreu há 2 anos, é como que se fosse 2 minutos. Assim a pessoa nem sofre, né? Quem sofre a saudade é quem fica. A pessoa que está lá não dá nem tempo dela ver direito que ela chegou, curtir, e a gente já chegou para encontrar com eles. Porque é atemporal. Então, porque se é atemporal, por que colocou uma medição de tempo lá no céu? Meia hora de silêncio. Porque essa medição de tempo é para nós. Há momentos que a gente ora, e parece que nada está acontecendo. Há silêncio nos céus. Mas aqui na terra, teve pessoas que, mesmo no pior momento, não desistiram. Olha como o texto continua em Apocalipse, capítulo 8. Está dizendo aqui, teve silêncio meia hora, Apocalipse 8, versículo 1. E aqui está escrito em Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar. Aí você já sabe que no céu tem uma movimentação intensa, que tem anjo, que tem, isso você sabe, mas que tem altar, você está lendo, com um incensário de ouro. No céu tem incensário de ouro, no céu tem coisas concretas, e não é nuvem, coisas abstratas. E com um incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso para oferecer com a oração dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E aí, depois que aconteceu isso, sabe o que está escrito? O céu começou a se movimentar, raios saíram dos céus, poder, raio fala de poder. Aí você pensa que é destruição, não, começou a sair poder. É só você ver lá em Pentecoste, primeiro Pentecoste, Êxodo 19, quando o trono de Deus desceu. Quando Moisés subiu e o trono desceu, ali vieram nuvens densas, houve forte clangor de trombetas, e isso nós estamos falando do Antigo Testamento, e ali teve raios e teve trovões, porque o poder de Deus, a voz de Deus é como trovão, o poder de Deus é tanto poder. Jesus, ele se esvaziou. Se ele viesse com todo o seu poder, a gente não aguentava. Então, é tanto poder que sai do trono, que é uma palavra em hebraico que a gente usa para esse poder que está ao redor do trono, que é Shashimali. Então, por que eu estou lendo isso? Só para você saber que pode ser que você está achando que o céu está parado, que o céu está silencioso, que Deus não está ouvindo a nossa oração nessa quarentena. E essa é a nossa perspectiva. Mas Deus, o céu está recebendo todas as orações, os anjos estão recolhendo todas essas nossas orações, elas estão sendo levadas para o altar que fica diante do trono de Deus, e por causa das nossas orações, raios, trovões, trovão é a voz de Deus, vai ser liberada sobre a terra, liberando uma medida de unção, de poder, uma medida de milagres e de extraordinário. Raios estão sendo liberados, que é o poder de Deus que protege, que guarda, que desfaz todas as obras das trevas, porque é isso que está escrito, que Jesus veio para destruir as obras das trevas. Então, esse é o Deus que a gente serve. Nós temos um Deus forte e poderoso. Um Deus que dá todas as respostas aqui na Bíblia. E que você não pode ir atrás, neste momento que nós estamos vivendo, de palavras de autoajuda. Você precisa ir atrás de restauração mesmo, através de... Cada vez que você conhece mais a palavra, mais restaurado você vai ser. Conhecer ferramentas, sim, de gestão emocional. A ciência anda de mãos dadas com a Bíblia. Você precisa conhecer esses textos. Eu dei 1/3 do que eu tenho que dar para você. Mas a gente vai falar mais. Mas não adianta eu te
derramar um monte de coisa se você não fizer reler. Porque olha quanta coisa eu pulei em Juízes capítulo 6. Eu li 2 capítulos com você, deixei muita coisa para trás. Tanto em Juízes 6 como Juízes capítulo 7. Olha, Mateus capítulo 25, eu poderia ir versículo por versículo. As igrejas de Apocalipse, eu só falei de 2. Eu só falei de Sardes e Laodiceia. Nós temos 7 igrejas. Está cheio de textos para nós estudarmos com esta visão profética. Mas o que eu quero nessa noite é que você fique com o que eu ensinei neste momento e que fique ardendo no teu coração. Algo grande vai acontecer. Meia hora no céu, o céu está parado, mas dia 31 de maio é Pentecostes. Creia num momento de avivamento teu individual. Antes de você desejar um avivamento que vai impactar a terra, deseje um avivamento individual. Deseje, fala para Deus, Deus, a igreja de Laodiceia, agora eu quero te ensinar coisas bem práticas. Deus, o Senhor disse que nos últimos dias, o Senhor estava reclamando que a igreja de Laodiceia é cega. Eu acho que eu estou cego também, porque eu não estou enxergando nada disso. Eu não estava enxergando. Eu estava só enxergando o noticiário, ouvindo o noticiário. Então, eu quero enxergar as boas novas. Senhor, tira agora toda a trava dos meus olhos. Deus deu um recado para Laodiceia. Olha, eu tenho alguma coisa para te dizer. Compre de mim colírio. É dele, tá? Compre de mim colírio. Compre de mim ouro para se enriquecer. Sou eu que tenho palavras de vida eterna. Não é o noticiário. Você tem que se informar o que está acontecendo, mas o básico. Não fica lendo detalhes. Você já pensou se o povo... Olha só, se o povo no deserto... Vamos bater um papo descontraído agora. Se o povo no deserto quiser saber... Aí Caleb fosse perguntar para Josué. E aí, qual é a previsão do dia amanhã? Olha, Caleb... olha, o Josué respondendo para Caleb, olha, 50 graus na sombra, e eu estou cansado disso. Já faz, olha, quanto tempo que a gente está aqui no deserto? 30 anos. Você está aguentando? Não estou aguentando. Deus deixou a gente, Deus abandonou. E aí, já pensou se Josué e Caleb, se tivesse o jornal, aí ia estar falando, né? Aí ia estar falando ali, olha, hoje não sei quantos morreram de insolação. Mas peraí, tem uma multidão guardada ali com a nuvem de glória. Então, ou se não, e aí, gente, amanhã você acha que vai ter comida? Não, não vai ter comida, não vai ter comida. Então, eles podiam ter ficado com... É claro que eles reclamaram, a maior parte reclamou. Estou falando de Josué e Caleb, tá? Estou falando desses dois que perseveraram até o fim e entraram na terra prometida. Eu não estou falando que vai durar 40 anos, porque... O nível de problema que a gente está vivendo, a gente não aguenta nem 40 meses, está difícil aguentar 40 dias, quanto mais 40 anos. Então, eu só estou dando um exemplo para você. Qual é a nossa postura? Nós precisamos, eu vejo uma força de fé em Caleb, em que, quando na Terra Prometida, já lá dentro, ele disse, olha, eu tenho 84 anos, mas eu tenho a mesma força que eu tinha aos 40, eu acredito do mesmo jeito, eu vou entrar, eu vou sair da batalha. Então, discurso, por isso que eles foram chamados como pessoas, por Deus mesmo, em Números capítulo 13. Está escrito que eles tinham um espírito diferente, eles tinham um espírito excelente. Eles tinham um espírito excelente porque eles tinham um emocional, eles eram resilientes, eles eram pessoas que eram fortes espiritualmente, mas fortes também emocionalmente. E por isso o recado da igreja de Laodiceia eu dou para você nessa noite. Compre colírio, se enriqueça com a palavra de Deus. Procure o que a Bíblia fala sobre esse tempo profético. Não vá atrás de coisas que te desestabilizam e te trazem medo. Tem muita coisa profética para a gente falar, de coisas que estão acontecendo, coisas legais, algumas que é para a gente estar mais atento. Mas eu marco uma segunda aula com vocês, porque não adianta eu continuar e não finalizar. Então, eu finalizo para você dizendo, leia de novo tudo que a gente viu, estude, mais do que estudar, deixa essa verdade ser impregnada. E a mensagem de Sardes e Laodiceia eu dou para você. Desperta tu que dormes, levanta você que está morto, que agora o sopro de vida, você que está desanimado, porque você pode estar morto de tanto desânimo.
que o sopro de vida venha sobre a sua vida, sobre as tuas emoções, sobre a tua casa, e assim como Laodiceia, que o colírio de Deus possa ser colocado agora nos teus olhos e que o ouro de Deus possa te enriquecer a tua mente, as tuas emoções e o teu espírito, em nome de Jesus. E eu quero ainda liberar uma palavra. Lembra que o povo lá de Gideão, eles estavam debilitados, eles tinham uma condição de fuga, eles estavam num processo, no fenômeno de fuga, eles estavam se escondendo da crise. E eu digo para você, você que se isolou, você que está totalmente preso por cárceres mentais, emocionais, espirituais, eu proclamo libertação para você nessa noite. Caia por terra toda algema do medo, do pânico, algema do desânimo, seja quebrado na tua vida, em nome de Jesus, e que Deus abençoe, tanto vocês do YouTube, quanto vocês aqui do Instagram, e a gente marca uma outra aula, um outro bate-papo para outro dia. Deus abençoe.